Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franco e hoje eu quero falar com vocês de um assunto que é o que eu mais gosto, sobre boteco de investimento. É isso mesmo, conversar, né? Boteco de investimento nada mais é do que, né, o livro que eu estou escrevendo, que tem esse título, mas estou escrevendo não, já escrevi, agora está em revisão para poder mandar direto para poder imprimir logo para a gente poder começar a fazer o lançamento. Mas nada mais é do que simplesmente a capacidade da gente conversar sobre o mercado financeiro, sobre finanças, sobre qualquer coisa relacionada a esse tema de uma maneira informal, de uma maneira leve. E ontem, né, eu tive aqui, né, nesse processo todo que a gente está vivendo nos últimos tempos aí dessa parceria que a gente formou com a Oren, da Mário com a Oren, e agora a gente seguindo via Oren para poder atender nossos clientes cada vez melhor, né? A gente teve uma conversa muito boa sobre a história do mercado, né? Foi de tudo que levou aí a chegar até agora, tanto do lado da Maril, tanto do lado da Oren, como é que formou isso tudo, né? E o que que a gente vai fazer daqui para frente. Mas uma conversa que não foi uma conversa voltada, tipo assim, ah, vamos atender assim, assim, assado, vamos isso. Não. Foi uma conversa muito. O que que aconteceu comigo? Como que foi a minha história? Como que foi a sua história? O que que isso é legal? O que que isso aqui foi diferente? O que que eu consegui pensar? Então, coisas que a gente vai conversando e que o dia a dia vai mostrando pra gente como que a gente conseguiu acertar, né? E trazer alguns exemplos aqui que foram falados, né? Então, crescimentos que a gente vê e fala assim, de capacidade de volume de atendimento que cresceu, de- não é de uma forma linear, é de forma exponencial, né? Porque depois que você consegue fazer ali um primeiro coisa, uma estrutura e consegue atender aquilo ali de uma maneira correta, né? Você vê que as coisas efetivamente desenvolvem de uma maneira muito mais rápida. E quando a gente fala também do outro lado, né, na minha equipe aqui da Maril, a gente tem pessoas que têm o mesmo cliente há mais de 40 anos, né? Então, tem 40 anos que você atende aquele cliente. E aí, obviamente, a gente desdobra isso para não é só aquele cliente, né? A gente tem pessoas que se atende o cliente, o filho do cliente, o neto do cliente, né? Isso é muito legal. Eu tenho muito orgulho de ter pessoas aqui que foram atendidas pelo meu avô, né? E isso, e agora estou eu atendendo ele, né? Também do mesmo lado, né? Eu sou a terceira geração pelo outro lado, e essa confiança que vai passando, e é uma responsabilidade muito grande também, é algo que encanta. Mas o que que a gente leva isso pro lado de vocês, né? Porque a conversa aqui que eu estou tendo com vocês aqui, né, nesse podcast aqui, nesse podcast que a gente está fazendo, é uma conversa voltada para vocês como investidores, né? Para quem está querendo conhecer um pouquinho mais do mercado, etc, tudo mais, mas não é uma voltada para quem atua, né? Então, que é o meu caso e que foi a conversa de ontem. Mas o que que é interessante? É a gente pensar da mesma forma que para poder criar uma carteira de clientes, para poder criar um relacionamento é uma coisa com o tempo, os seus investimentos também são. Muita gente fica prometendo aí da noite para o dia fazer revoluções e você ganhar muito. E eu nunca prometi isso aqui, né? O que eu prometo sempre é que eu vou trabalhar para poder entender, para poder te ofertar aquilo que eu acredito que seja mais certo, aquilo, trabalhar para poder trazer alguma coisa, né? Sempre para quem é meu cliente, e seja aquilo que eu faria com o meu próprio dinheiro de uma maneira bem consciente. Entendendo, obviamente, sempre o perfil da pessoa, né? Porque o meu perfil é diferente de cada um de vocês que estão me escutando aqui hoje. E aí, obviamente, o que é correto para uma pessoa não é correto necessariamente para outra. Mas eu penso assim, se eu fosse aquela pessoa com aquele perfil, aquilo ali, o que que eu faria, né? E, e aí, obviamente, tento ter isso aí para poder dar um pouco de orientação. A decisão, eu sempre falo, a decisão é sempre do cliente. Mas a gente tem que pensar assim, o seu investimento, quando você começa a investir, é muito, mas é muito difícil você chegar ali nos seus primeiros 100 mil reais. Dos seus 100 mil, os 500 mil,
É ainda um trabalho grande, mas é bem menor do que até o seu primeiro 100. Do 500 para 1 milhão é muito difícil. Mas depois do primeiro milhão, as coisas começam a andar muito mais fácil. E por que isso? Porque vamos pegar alguns exemplos. A primeira coisa, a gente pega a taxa de juros. A gente está falando de mais de 1%, né, ao mês. Então, esse mais de 1% ao mês, quando você tem um patrimônio maior, só isso aí já te dá uma rentabilidade maior que você consegue colocar ali dentro da sua aplicação e que te faz crescer cada vez maior, né? É exponencial, porque é juros sobre juros, juros composto, oitava maravilha do mundo. Devia ser a primeira maravilha do mundo, mas oitava maravilha do mundo. E, além do mais, você também passa a ter uma consciência muito maior da sua gestão financeira. Então, quando você consegue enxergar o retorno, é muito mais legal. Porque você tem lá R$ 100, ganha 1% e ganha R$ 1, você fala assim, pô, R$ 1 não compro nem mais um Kinder Ovo, né? Na minha época, R$ 1 eu comprava um Kinder Ovo. Outro dia eu descobri que tá quase R$ 12 essa porcaria, né? E o brinquedinho é bem pior, mas esse é outro caso. Só que R$ 1 então não dá nada, 1%. Mas quando você tem 1 milhão, 1%, já vira um dinheirinho que você fala assim, opa, dá para brincar, né? Então, esse que é o segredo da coisa. Então, quanto mais vai subindo, aquilo ali começa a te motivar também a juntar, né? Então, você fala, vou juntar R$ 1, mas R$ 1 não dá nada. Vou juntar R$ 1.000, tá? Juntar R$ 1.000, eu começo a ver o número mudando, o grande número mudando. E aí você começa a se empolgar com aquilo. Então, acho que o ponto é muito isso, sabe? A gente tem que trabalhar, tem que ser muito honesto com a gente mesmo, né? De entender que o R$ 1 hoje faz diferença para poder chegar no R$ 1.000 daqui a X anos, para chegar em R$ 10.000 em Y anos e assim vai, né? Porque a rentabilidade ela é exponencial também e o resultado disso tudo vai ser algo que realmente vai fazer a diferença no longo prazo. Então, eu queria compartilhar isso, que essa conversa informal que eu tive, essa conversa de boteco, né, que depois até estendeu, né? A gente começou no escritório, acabou estendendo para o boteco depois, literalmente, né? Porque o prédio ia fechar, então a gente ia continuar em algum lugar. Mas foi uma conversa muito boa, uma conversa que mostra planos para o futuro muito interessante, né? O que que a gente pode agregar, né? Belo Horizonte aqui tem uma demanda muito legal pelo que a gente pretende oferecer para vocês, né? A gente já oferece muito atendimento via Mário Franklin e com a Hora a gente está oferecendo muita infraestrutura. A gente vai juntar esses dois mundos, vai trazer muita coisa interessante, muita coisa personalizada para cada pessoa, né? E isso realmente vai fazer toda a diferença. Mas o mais importante, né, para quem não quiser ser meu cliente, mas e aí tudo bem, está aqui escutando, quer aprender alguma coisa. E novamente a gente fala, eu atendo de todos os tamanhos, eu não tenho preconceito quanto a isso, porque o importante para mim é a pessoa realmente querer crescer. Mas o mais importante para vocês é realmente pensar que da mesma forma que a gente viveu uma história muito longa aí, né, na Mario, que são 60 anos construindo a nossa história, e a gente vai continuar mais 60 anos para frente aí construindo essa história agora junto com a Ori, né? Tem, tem que ser devagar, tem que ser sempre, tem que ser com coesão, com planejamento, né? Porque aí o resultado não tem como ser diferente, o resultado vai acontecer. Porque não tem fórmula mágica, mas a fórmula é a constância, e é o trabalho, e é ter o foco em trazer o resultado. Porque aí um dia ele realmente chega quando você menos espera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.